Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa O Pai das Misericórdias, fazendo a nossa reflexão quase que diária sobre a Palavra de Deus, os ensinamentos da Igreja e também orarmos juntos, crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Como é bom, como filhos e filhas, ouvirmos o que o Pai nos fala, aprender com Ele ao viver bem, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos deu a vida e Ele conhece muito bem a cada um de nós e nos dá todas as condições de vida para nós, que nós não devemos perder de forma alguma esta oportunidade. Que bom nós estarmos em comunhão um com o outro, santuário, sua casa e o santuário. E vamos continuar com o Papa Francisco na sua audiência geral de 30 de outubro, sobre o Espírito e a Esposa, falando-nos sobre o crisma, o sacramento do Espírito Santo, pois através dele o Senhor nos consagrou e nos marcou com o seu selo. Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Ele e precisamos tomar posse dessa pertença. Nós temos o sinal, a marca, o carimbo indelével, mas precisamos viver esta marca, precisamos ser esta marca e precisamos caminhar sobre a luz, sobre a orientação que ela nos dá. E esse Espírito Santo que habita em nós é que nos impulsiona para vivermos bem cada dia a nossa vida cristã. O Papa toma a segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 7. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes por imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Na nossa reflexão sobre a presença e a ação do Espírito na vida da Igreja, através dos 7 sacramentos. Entre eles, há um que, por excelência, é o sacramento do Espírito Santo, crisma ou confirmação, que significa para cada um dos fiéis o que o Pentecostes significou para toda a Igreja. Vocês lembram que os discípulos, depois da subida de Jesus aos céus, ele pede para aguardar a força do alto, para que eles fossem anunciar. E nós encontramos no trecho dos Atos dos Apóstolos, justamente os discípulos se reuniam aos domingos, no dia do Senhor, para a oração. E foi justamente num dia desses que o Pentecostes aconteceu. Aquela promessa que Jesus havia feito a eles se cumpriu. E eles que estavam medrosos, inseguros, na expectativa, naquele momento, são fortalecidos pela graça de Deus e saem, abrem as portas do cenáculo, do lugar onde eles estavam, e começam a proclamar as boas novas de Deus. E começa a dizer ao povo o que o Senhor Deus prometeu, ele hoje se cumpriu. E eles começam a fazer um anúncio do Evangelho, não mais do modo que eles entendiam, mas do modo como o Espírito Santo deu a eles a entender. Sabe? Porque o Espírito Santo é Ele quem, como se diz, ativa o gatilho da nossa fé, é Ele quem ativa a força interior nossa, para que nós correspondemos, para que nós respondamos aos efeitos da sua graça. Há uma participação minha nisso tudo. Há uma disposição minha para que o Espírito Santo haja. Os apóstolos estavam nessa expectativa. E se cumpriu sobre eles esse derramamento. E a vida da igreja, a partir daquele momento, a vida dos apóstolos, a vida daquela comunidade, se transformou completamente. Acabou o medo, acabou a insegurança, a certeza no coração deles era concreta. Não tinha mais dúvida nenhuma. Então é algo que renovou, que preencheu, que fortaleceu.
E é assim o coração de quem está cheio do Espírito Santo. Ele não tem dúvida das coisas, ele tem certeza, ele tem segurança. A pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa alienada, não é uma pessoa fora da realidade. Não, é uma pessoa que está dentro da realidade e conhece a realidade tão bem, tão clara como a luz desse dia. Porque o Espírito Santo nos dá essa clareza das coisas. E uma certeza, uma clareza que nada, nem ninguém, força alguma, tira de nós. Porque vem do Espírito. Então essa transformação que houve naquela comunidade, é a transformação, é a mudança, é o passo que a igreja espera que cada fiel vá dando na sua vida. Começou no batismo, fez a primeira Eucaristia, agora recebe o sacramento do crisma, quer dizer, está se tornando um adulto na fé. Já não é mais uma criança que precisa de leitinho para entender a Deus ou para viver a fé. É alguém que já tem uma experiência concreta de Deus na sua vida. E por isso pode agora, com a força do alto, sabe, expressar esse modo de viver. Então o Papa vai continuar. Se pelo batismo nascemos de novo, porque fomos redimidos do pecado original, pela crisma crescemos nessa vida nova recebida. Crescimento, veja, desenvolvimento, tomada de posse, assumir a fé, assumir a sua comunidade, a sua igreja. Por isso, este é ao mesmo tempo o sacramento do crescimento e do testemunho, estando ligado à maturidade cristã. E ele vai dizer, não deixemos que o crisma se reduza a uma extrema unção. De novo ele volta a repetir esta expressão, assinalando a partida de tantos da igreja, como ele falou para nós, né, das pessoas que vão no início da participação ativa na vida da comunidade dos fiéis. Que ele marque antes o início da participação ativa na vida da comunidade dos fiéis. O jovem crismado é um jovem entusiasmado pela fé, pela vida cristã, pela vida da igreja. É aquele jovem que recebeu o crisma, ele quer botar fogo na igreja. Não o fogo que queimou muitos lugares aí, mas é o fogo do Espírito, é o fogo da vida nova em Cristo. Ele quer comunicar aquilo para os outros. Porque muitos recebem, é como se não recebesse nada, não tem efeito nenhum, não tem transformação nenhuma, não tem modificação nenhuma. Por isso nem volta mais para a igreja. Bom, já fui crismado, agora só vou voltar quando eu for casar, porque eu tenho que casar na igreja, né? Não é uma lei que obriga você a casar na igreja. O que nos leva a receber o sacramento do matrimônio na igreja é a nossa vivência da fé que busca do sacramento do matrimônio a santificação da minha vida cristã dentro da igreja, como homem e mulher, como esposo e esposa, uma família que vai ser santificada, que vai crescer na graça de Deus. Não é uma lei que obriga, é um compromisso que nos obriga, ou que nos leva, que nos impulsiona para isso. São Paulo exortava os discípulos Timóteo a reavivar o dom de Deus recebido pela imposição das mãos. Timóteo era um sacerdote, lá, um responsável da comunidade, e Paulo vai dizer para ele assim, meu irmão, renova, porque você está aí muitos, né, enferrujado, né, acabrunhado, preso nas suas dores, preso nos seus senões, nas suas dúvidas. Pelo amor de Deus, meu irmão, renova. Quer dizer, peça um novo batismo, peça uma nova disposição. Renova a sua graça. É coisa que nós precisamos fazer. Por isso que a oração diária, o estudo da palavra de Deus, a participação na Santa Eucaristia, a busca do sacramento, a confissão, a penitência, são elementos que nos ajudam a fazer essa renovação. Tem gente que faz muitos anos que não se confessam. Diz que não precisa. Eu confesso para Deus, ou então eu não tenho pecado. Mas se vive uma vida distante. Não há progresso, não há um movimento, não há uma alegria, não há uma disposição. Quem olha para essa pessoa diz, eu me sinto entusiasmado de ser cristão, olhando a vida dessa pessoa,
ou o modo como ela diz que vive a sua fé. Se eu não entusiasmo ninguém, pelo amor de Deus, estou perdido, né? Eu não sirvo, eu preciso dar uma reanimada, né? Uma reativada dentro de mim, para que eu possa, né, pelo menos comunicar aos outros aquela vida que eu vivo, né? Não é fazer de conta, não é ser falso, não é ser mentiroso, não, mas é ser autêntico, né? Timóteo, a reavivar o dom de Deus nele. E o verbo utilizado sugere a imagem de quem sopra sobre o fogo para reavivar a sua chama. Quem mexeu com fogão a lenha sabe, né? Põe aquela brasinha pequenininha, você vai lá e... né? E na medida que vai soprando, aquele fogo vai aumentando e acende o fogareiro. Às vezes a vida nossa está assim, apagada, que nós precisamos ser reacesos. É nesse sentido que Paulo pede para que Timóteo reacenda o dom de Deus, né? Eis uma bela meta para o ano jubilar: eliminar as cinzas do hábito e do desinteresse, tornando-nos como os portadores da tocha nos Jogos Olímpicos, né? O cara que carrega a tocha olímpica, ele carrega ela aqui no alto, né? Fumaciando lá, soltando fogo lá, mostrando para todo mundo, olha, o fogo está aceso. Nós cristãos também temos que estar com o fogo aceso. O fogo do Espírito, viu, gente? Pelo amor de Deus. Só quem é malicioso vai pensar em outro tipo de fogo, que não salva ninguém, ao contrário, leva para as queimaduras mais profundas. Portadores do Espírito, que o Espírito nos ajude a dar alguns passos nessa direção. Então esse ano santo oferece para nós uma oportunidade de nós reacendermos a chama, reavivarmos a fé, sabe? Tomarmos consciência, assumirmos o nosso ser cristão e nos convertermos e nos modificando. E aí sim vai ser um ano santo mesmo, aí você vai ganhar indulgência, porque você mudou sua vida, você mudou sua cabeça, mudou sua mentalidade, soprou o fogo do Espírito na sua vida, então você se torna um homem novo, uma mulher nova, e aí realmente esse ano santo teve um sentido na sua vida. Porque se terminar esse ano santo do mesmo jeito que você começou, eu lamento, mas não há nada de novo nesse mundo, né? Tudo continua o mesmo. Então vamos rezar, pedir ao Pai das Misericórdias, e consagrar ao Pai das Misericórdias e pedir a Ele que renove em nós o Espírito Santo. Que nesse ano santo da misericórdia de Deus, né, jubileu de nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos buscar, né, os sacramentos da cura para a nossa vida. O arrependimento dos nossos pecados, a confissão, né, o ato de contrição, que é o compromisso que eu assumo com Deus de voltar a viver a minha vida cristã. Depois a comunhão, sabe, a vida de oração. Nós precisamos perder os hábitos que roubam o nosso tempo e que roubam a graça que Deus nos dá para nós tomar posse dele. Então vamos rezar ao Pai. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.